somente crer, tudo é possível, somente crer. Senhor nosso Deus, Pai eterno e Deus amado, mais uma vez nos achegamos diante de Ti, Senhor, com reverência, com temor e tremor, sabendo da grandeza do Todo-Poderoso que aqui está no nosso meio, Pai. Reconhecendo o Senhor em todos os nossos caminhos, sabemos que Tu és o cuidador e dominador de nossas almas, Pai. E nós viemos nesta manhã unicamente para Te adorar, para Te agradecer, Senhor, e receber de Ti, Pai, mais do Teu Espírito Santo. Obrigado por estar presente em nosso meio e obrigado, Senhor, por ter recebido nossos louvores, Senhor. Pedimos que continue conosco através da Tua palavra, que o Senhor use este humilde servo, que o Senhor possa ungir esta audiência, Pai, seus ouvidos, seu coração, para receber, Senhor Jesus, a Tua palavra. Toma todo o Espírito em Teu controle, Pai, e que tudo que aqui seja feito seja unicamente para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. É o que Te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus continue abençoando a cada irmão. É um grande prazer estar uma vez na casa do Senhor. Hoje, amanhã de ressurreição, nós viemos consciente de que Ele está vivo e que Ele venceu por nós. Você tem essa consciência, meu? Graças a Deus por isso. Vamos aproveitar que nós estamos em pé e vamos abrir nossas Bíblias em João, para nós darmos início à nossa pequena meditação nesta manhã. Hoje vamos ter que praticar aí, né, a leitura da Bíblia. Não temos data show, mas é bom que nós leiamos, né? Isso se torna um hábito para nós e começa a ficar mais simples. João capítulo 18, versículo 4 até o 5, vamos ler, para darmos início. Gostaria de falar nesta manhã sobre o tema, com a ajuda do Espírito Santo, o tema: os que semeiam com lágrimas cegarão cantando. Todos acharam? João 18, versículo 4 diz assim: sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e disse-lhes: a quem buscais? E respondendo-lhes a Jesus Nazareno, disse-lhes Jesus: sou eu. E Judas, que o traía, estava também com eles. Até aqui. Senhor nosso Deus, entregamos em Tuas mãos a continuidade deste culto, que o Senhor possa acrescentar as bênçãos da Sua palavra nesta manhã, em nome do Senhor Jesus. Amém. Pode ficar à vontade, irmãos. Quando eu li essa passagem aqui, a gente passa algumas vezes, certas vezes que você lê, ela se torna um pouco diferente. Eu achei interessante. Quando foram prender Jesus ali no Getsêmani, ele estava com seus discípulos e já sabia que viriam prender ele. E eu achei interessante porque a Bíblia diz que ele, sabendo o que ia acontecer com ele, ele tinha oportunidade de fugir. Porque ele já sabia o que ia acontecer. Mas a Bíblia diz que ele adiantou-se e saiu primeiro na frente.
porque ele sabia que eles iam buscar ele, então ele já chegou e já falou: o que vocês estão procurando? Ah, Jesus, então sou eu. Deixa os outros em paz. E eu achei interessante isso, porque assim são os que servem a Jesus Cristo. Eles não recuam, não retrocedem, eles não se acovardam diante da adversidade, por mais difícil que seja. Mas o Espírito de Cristo nas pessoas faz com que nós encaremos os nossos problemas de frente. Talvez nós não tenhamos condições disso, mas depois que passa você pensa: como que eu passei por isso? Como que eu enfrentei tudo isso? E aí nós sabemos que é o Espírito de Cristo em nós, nos posicionando, nos colocando para frente, encarando de frente aquela luta que veio sobre nós. No capítulo 23 de Lucas, nós vamos encontrar que Jesus tinha sido preso e ele estava sendo levado no caminho do Gólgota. Capítulo 23, versículo 26 até o 31. Ele está sendo levado no caminho do Gólgota. Ali começa, do Getsêmani para frente, começa toda a angústia. Na sexta-feira eles vêm, prendem Jesus, levam ele diante de Pilatos, Herodes, e vão dali para cá, de lá para lá, e começam a interrogar e começam a espancar Jesus Cristo. Ali começa todo o sofrimento físico de Jesus e emocional dos apóstolos e aqueles que seguiam eles. E então, quando eles estavam levando ele, no versículo 26 do capítulo 23 de Lucas, a Bíblia diz assim: e quando o iam levando, tomaram um certo Simão Cirineu que vinha do campo, e puseram a cruz nas costas para que levasse após Jesus. E seguiam o grande multidão do povo, de mulheres, as quais batiam nos peitos e lamentavam. Porém Jesus, voltando-se para elas, disse: filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmos e por vossos filhos, porque eis que hão de vir dias em que dirão: bem-aventuradas as estéreis, e os ventres que não geraram e os peitos que não amamentaram. Então começaram a dizer aos montes: cai sobre nós, e aos outeiros cobri-nos, porque se ao madeiro verde fazem isso, que se fará ao seco? Então essa era a angústia daquelas pessoas que iam ali de perto acompanhando. Jesus olhou e disse: olha, eu sei que está difícil, mas é melhor vocês chorar por causa de vocês mesmos, de vossos filhos, porque o negócio vai ficar pior ainda. Se vocês acham que isso é sofrimento, me ver dessa forma, a hora que a desolação chegar vai ser pior, porque ia chegar porque eles recusaram a Cristo, chegaria para aqueles que negaram a Cristo. E então ele segue ali no caminho do Gólgota, e ele é levado, e ele é crucificado, e você vê que todo o povo que acompanha Jesus Cristo vai zombando dele. Os soldados zombavam dele, a multidão zombava dele, até o ladrão da cruz zombava de Jesus Cristo, olhando aquele sofrimento e não se compadeciam dele. Você vai ver no versículo 35, que diz assim, do capítulo 23, diz assim: e o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados escarneciam, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, dizendo: se tu és rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito com letras grandes, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estava pendurado blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti e a nós mesmos. Essa era a condição que foi levado Jesus para a cruz. Era assim que ele era tratado, zombado, criticado, escarnecido. E eles olhavam para ele: se você
é o Filho de Deus que você está dizendo? Olha, se você é o crente que você está dizendo, por que você está passando por essa situação? Você pode sair disso, saia, ore aí, peça para o Pai te tirar daí. Mas Jesus, ele sabia o que ele estava fazendo, o caminho que ele estava seguindo. E a Bíblia diz em Hebreus 10, capítulo 10, versículo 35, a Bíblia diz que, vamos ler, a Bíblia diz assim: Hebreus capítulo 10, 38 e 39. Mas o justo, ele viverá pela fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Assim era Jesus. Ele não se retirou para a perdição, porque se ele se retira, nós não estaríamos aqui hoje, não teria sentido para nós estarmos reunidos aqui hoje. Mas você vê que aqueles que têm o Espírito de Cristo, Paulo está dizendo: nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Então você vai ver que ele passou por tudo aquilo, e agora nós vamos olhar os apóstolos, as mulheres que seguiam Jesus, olhando aquilo, Maria vendo seu filho sendo ali mutilado, porque você sabe que aquele chicote que eles usavam, eles tinham umas garras assim, que pegava e arrancava pedaços, colocado uma coroa de espinhos na cabeça dele, pressionando ali o seu crânio. Esses dias eu falando com a minha esposa, a Bíblia diz que Jesus foi tentado em tudo. Será que ele teve dor de dente? Olha, eu creio que quando deram um murro na face dele, doeu o dente dele. Quando botaram aquela coroa na cabeça dele, cravando espinhos, com certeza ele teve dor de cabeça, de ouvido, essas coisas que nós temos. E Jesus disse assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele teve todas estas coisas sim, mas ele venceu todas estas coisas, para que eu e você não precise ter estas coisas, quando cremos na palavra dele. Então você vai ver que passou por muitas coisas, você vai ver que a mãe de Jesus estava presenciando isso, aquelas mulheres que amavam a Jesus Cristo como seu Senhor, Pedro, os demais apóstolos, vendo a esperança deles se indo. Tudo que eles criam era em Jesus Cristo como Messias. Quando todo mundo abandonou Jesus Cristo, os 70 discípulos foram embora, ficou os 12, Pedro disse assim, Jesus disse assim: vocês não querem ir? Ele disse: olha, nós vamos, para quem que nós vamos ir? Só tu tens palavra de vida eterna. Então eles criam que Jesus tinha vida eterna para eles, palavra de vida eterna, e que ele estava esperando a restauração do reino de Israel. Porque depois que Jesus ressuscita, eles perguntam para Deus: Senhor, qual que é o tempo que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? Ele estava esperando isso. E vendo aquele homem que era um líder espiritual para eles, um exemplo para eles, era tudo que eles tinham, porque eles eram rejeitados por todos, pela sociedade, e tudo que eles tinham era um Cristo indo para a cruz, amarrado, apanhando, sem poder se defender. E ele nem queria também, porque eles deram oportunidade para ele se explicar, ele nem se explicou. Ele sabia o que ele tinha que fazer. E aí você vê a angústia daqueles apóstolos, daqueles discípulos, daquelas mulheres, tudo acompanhando todo aquele sofrimento e com as mãos amarradas, sem poder fazer nada. Pedro tinha negado Jesus 3 vezes. Aí ele vê Jesus ir lá, ser crucificado, e talvez ainda restasse um pouquinho de esperanças, e eles olhassem: daqui a pouco ele vai sair de lá. E não saiu, morreu. E agora? A preocupação deles agora era só com o corpo de Jesus Cristo. E as mulheres foram lá e pegaram no sábado de manhã,
viram onde eles colocaram o corpo de Jesus, guardaram o sábado porque eram crentes. Eu acho isso interessante. Eles poderiam ter descrito de tudo. Por que guardar o sábado se a única esperança que nós temos se foi? Vamos abandonar tudo. Eles guardaram o sábado, descansaram como mandava a lei, e aí no domingo elas foram para ver o corpo. Quando elas chegam lá, o quadro começa a mudar. Elas ainda apavoradas, procurando Jesus, onde está o meu Senhor? E aí ele aparece ali para ela, os anjos, e depois aparece Jesus Cristo, e ele diz: olha, por que procurais o vivente entre os mortos? E elas não entendem, e logo Jesus aparece, e elas se lançam aos seus pés e o adoram. Você vê que o negócio começa a mudar agora. Os que semeiam com lágrimas cegarão com alegria. Eles choraram, sabe o que o povo estava fazendo? Comemorando a Páscoa. A religião que matou Jesus Cristo estava comemorando a Páscoa e fazendo festa, enquanto aqueles que seguiram Jesus Cristo fielmente choravam. Muitos comemoram enquanto eu e você choram. Muitos estão festejando suas vitórias no mundo, nos seus sistemas, olhando e dizendo: olha, vocês aí estão aí se batendo, um bando de fanáticos, nós aqui na nossa igreja somos abençoados, prosperamos cada vez mais e não temos problemas, e enquanto nós choramos muitas vezes. Aquele povo festejava. Jesus morreu de uma forma terrível e cruel, enquanto a religião comemorava uma vitória. Aquilo era vitória para eles. E o povo de Deus ali entristecido e angustiado, porque perdeu o seu mestre. Eles pensavam que tinham perdido o seu mestre. Então você observa que no capítulo 24 o negócio começa a mudar. No domingo de manhã, as mulheres vão ao túmulo e Jesus se apresenta ressuscitado. Que alegria aquilo para elas! Olha, toda aquela angústia, não pode ser verdade, eu vi o Senhor pendurado. Pode ver que as marcas estão aqui, ó. Sou eu. Diga para os meus discípulos que eu quero encontrar eles lá. E os discípulos receberam a notícia, e a notícia foi tão boa que eles não acreditavam. Vai colocando isso na sua vida. Foi tão boa que eles diziam: mas não pode ser verdade, será que é mesmo? Olha, Pedro foi correndo na frente de todo mundo, chegou lá e olhou no túmulo, não tinha ninguém, mas ele não viu nada, então ele disse: mas será que é verdade? Vamos lá. E ele encontra, se apresenta aos 12, e agora o quadro começa a mudar. Enquanto aquele povo estava lá, sabe para onde que Jesus foi quando ele ressuscitou? Ele foi ao encontro daqueles que choravam. Ele não se apresentou para ninguém que estava festejando a morte dele. Ele não foi encontrar ninguém daqueles que o crucificaram. Ele foi encontrar aqueles que choravam por causa dele, aqueles que suportaram até o fim por causa dele, aqueles que não recuaram, que a Bíblia diz que a alma dele não tem prazer naqueles que recuam. Eles foram até o fim, podiam ter abandonado tudo. Pedro negou 3 vezes, ele podia dizer: não tem mais jeito para mim, eu neguei a Jesus e agora na hora mais difícil, que ele mais precisava de mim, eu virei as costas. Mas ele ainda tinha uma esperança, tinha algo ali dentro que não deixava eles recuar. Sabe, talvez você tenha tentado já recuar quantas vezes, mas não tem como. Tem algo aí dentro que não deixa. Deus faz eu e você suportar até o fim, para que Ele possa mostrar algo para mim e para você, que nós não estamos enxergando. Mas Deus sabe. O quadro é escuro quando nós estamos em problemas. Nós não enxergamos direito, e eu vi esses dias, ainda que me critiquem de eu citar outros pastores, mas não faz mal. Pastor Ivan pregou lá no encontro de jovens. E ele disse assim: se você não está vendo o quadro direito, ore e peça para Deus virar. Você lembra do quadro da nuvem? Quando apareceu lá e eles tiraram a foto, o profeta olhava virado assim, mas não estou entendendo. E ele foi orar, o Espírito Santo mandou: vira. Quando ele virou, era a imagem do Senhor Jesus Cristo. Se você não está enxergando direito, ore e peça para Deus virar o quadro, você vai enxergar o que está acontecendo. Por que eu estou passando por tanto problema? Dá uma virada no quadro e veja que é Cristo. É Ele que está vindo ao teu encontro. É só pedir para que Deus te ajude a virar o quadro.
o diabo vai te mostrar um quadro terrível. Ele vai te mostrar algo que você vai dizer, não, mas não pode ser Deus nisso. Mas a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então não importa se é terrível ou não, é Deus. Você vai ver que então, aqueles homens que choravam, aquelas mulheres que choravam agora se alegravam, e a religião nunca soube disso. Chamaram eles quando os milagres começaram a acontecer e interrogavam e continuavam ainda querendo impedir que as obras fossem feitas. Eles nunca souberam, mas havia um juízo para vir. Aqueles homens que choraram, aquelas mulheres que choraram, Salmo 126 diz assim, baseado nestes salmos aqui, Salmos 126, se você quiser abrir sua Bíblia, você já conhece esses salmos. A Bíblia diz que aqueles que semeiam com lágrimas, eles voltarão com alegria. Salmo 126, versículo 5. Diz assim, os que semeiam com lágrimas cegarão com alegria, aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltarão sem dúvida com alegria, trazendo consigo seus molhos. O profeta citava muito esse trecho nas mensagens, ele tinha até, eu acho que um louvor que eles cantavam, e aqueles que iam chorando, voltavam cantando, trazendo preciosos feixes. É difícil muitas vezes? É, mas a Bíblia diz para mim e para você que os que semeiam com lágrimas cegarão cantando. Aquele povo estava, sabe, eu estava falando sobre isso, fiz um comentário esses dias ali na rádio, tem um ditado que diz assim, quem ri por último ri melhor. Sabe que faz bastante sentido? Porque geralmente, você olha aí fora, hoje as pessoas estão tudo, nós estamos... Você fala da religião, da Bíblia, você é louco. Não, é a nossa religião. É isso e aquilo, porque vocês estão ficando doidos, é pesado, não dá, é isso, não é para nós. Eu acho até bonito, mas eu não quero. Sabe, quantas vezes já olharam para você e disseram que você é fanático? Quantas vezes já olharam para mim e para você e disseram, isso é loucura. Não precisa tudo isso. Jesus só quer o teu coração. Você precisa ser uma boa pessoa, e é isso. E eles estão lá sorrindo, vivendo suas vidas do jeito que querem, quando muitas vezes nós estamos chorando. Mas esse ditado ele faz sentido, quem ri por último ri melhor. Quanto aqueles judeus sorriam e se alegravam, o povo chorava quando Jesus ressuscitou, nenhum deles ficou sabendo. Sabe, muitos desses que estão aí fora achando que são alguma coisa, nenhum deles soube que Jesus se revelou para você. Ele não foi se revelar para eles, por quê? Porque eles não têm compromisso com Deus. Eles têm compromisso com sua igreja, mas Jesus não está na igreja. Eles têm compromisso com o padre, com o sistema, com o seu trabalho, com qualquer outra coisa, e nós podemos vir aqui na igreja da mensagem e não encontrar Jesus se nós olharmos para a igreja, para o trabalho, para o pastor, para o irmão, não, mas se nós procurarmos Jesus em sua palavra, então nós encontramos. Porque é aqui que ele está. E é aqui que aquele povo ficou firmado, ainda que eles não entendiam, você vê que o quadro começa a mudar. Os 2 discípulos ainda estavam lá angustiados, caminhando lá no caminho de Emaús e conversando, olha, e agora nós pensávamos que ele restauraria o reino, e não morreu, nossa esperança se foi, o que nós vamos fazer? E Jesus se aproxima, o profeta diz que quando você começa a falar de Deus, da palavra dele, ele se agrada, e é nesse momento que ele se aproxima de você. Como que Deus não tem como se aproximar de mim e de você, Jesus se aproximar de mim e de você, se nós ficar falando o dia inteiro sobre outras coisas? Sim, nós temos que resolver nossos negócios, nós temos que fazer, mas para Jesus se agradar do assunto, nós precisamos estar aqui, meditando nela de dia e de noite. É isso que a Salmos 1 diz. Ter prazer na lei do Senhor e meditar nela. Então Jesus começa a se aproximar. Imagina você falando sobre futebol e Jesus vai chegar e vai dizer o quê? Olha, eu torço para o tal time. Ele não torce. Ele está torcendo por mim e por você. Para que nós continuemos lutando e não desanime. Ah, mas eu vou falar sobre carro. Jesus não quer nem saber de carro. Jesus nem barco precisa, ele anda sobre as águas. Ele não está interessado nestas coisas. Aleluia. Louvado seja Deus. E se ele não andar, ele abre o mar e passa pelo meio.
Ele não está interessado nas coisas da terra, e um cristão não tem que estar interessado nas coisas da terra, ainda que nós precisamos dessas coisas para sobreviver aqui, mas nós não podemos ficar agarrados nisso, porque onde está o nosso coração está o nosso tesouro. E se o teu coração está na palavra, então aqui está o teu tesouro, a tua salvação. É disso que nós precisamos. Numa era em que é materialista, em que as pessoas olham só para ter e acabam ocupando sua vida inteira para poder cada vez obter mais. Jesus Cristo quer que nós obtenhamos mais, como foi cantado, do teu Espírito. Eu quero mais do teu Espírito. Do teu Espírito eu quero mais. Se o Senhor me der bens, amém, amém, eu quero também, porque é bom e eu preciso, mas o que eu quero é mais do teu Espírito. Eles estavam preocupados, como disse o pastor Joelcio, com as tradições. Olha, nós temos que matar Jesus logo para não escandalizar, porque tem que fazer a Páscoa. Como pode eles pegar um homem que estava ali como Messias, Deus caminhando sobre a terra, e se preocuparem em matar ele rápido para não ferir a lei? O que eles estavam fazendo era pior ainda. Sabe, muitas vezes não adianta, nós também queremos fazer algo. Olha, eu tenho que ir na igreja, mas a vida está contradizendo tudo o resto. Eu não posso perder o culto, eu vou, mas e aí lá fora está tudo errado. Aí Jesus disse: vós coais o mosquito e engoliu o camelo. Então tem que ser, não faz uma coisa sem deixar as outras. Jesus Cristo, censurando os fariseus, ele disse. Ora, eles preocupados com a lei, com a Páscoa, e matando aquele que tinha vindo para dar salvação para eles. Mas ele não reteve nem a própria vida, esse era Jesus. Ele não quis tomar nem a vida dele, porque ele disse: olha, eu tenho poder para dar e tenho poder para tomar de volta. Mas tem o tempo certo, eu vou tomar depois que eu vou ressuscitar. E aí é melhor ainda, porque quando eu ressuscitar eu trago uma multidão junto comigo. Se eu ficar com ela agora, eu vou ficar só eu, e não é isso que eu quero. Eu quero que aquelas pessoas lá em Balneário que estão lá também tenham oportunidade. Aquelas pessoas que estão lá em Rio do Sul, que estão por aí, ali em Pissarras, ali em Palhoça e Araranguá, o povo ao redor do mundo também tenha condições. Se eu reter a minha vida agora e não der ela, então muitas pessoas vão perder a sua chance. Mas ele entregou a vida para que eu e você tenhamos vida, e vida com abundância. Jesus não deu a sua vida e escorreu até o seu última gota de sangue ali no Calvário para que nós sejamos enfermos, não. Ele fez isso para que nós tenhamos saúde. Ele fez isso para que nós sejamos salvos. Ele fez isso para que nós sejamos libertos. Não foi para nós ficar agarrados a uma igreja, não foi para nós ficar agarrados em tradições. Era isso que aquele povo estava agarrado. E quando eles ficaram agarrados nas suas tradições, eles perderam a oportunidade que eles tinham. Eles oraram tanto pelo Messias, e quando ele apareceu, eles recusaram ele. Por quê? Porque eles estavam olhando para o alvo errado. Eles estavam olhando, eles focaram e disseram: o Messias vai vir assim, assim, assim. E o Messias não veio assim, assim, assim. O Messias veio conforme as Escrituras prometeu. Se você quer algo, olhe para as Escrituras. Se você precisa de algo, não faça um quadro conforme a tua mente, faça um quadro conforme as Escrituras. A Bíblia diz que tudo que pedires em oração, crendo, recebereis. Não disse tudo que pedires, você vai receber do jeito que você quer. Ela diz: recebereis, crendo, você vai receber. Agora, como que vai ser? Aí é com Deus. Então você vai ver, o profeta diz que naquela manhã nasceram 2 sols. O sol que alumia as nações naturalmente, e o sol da justiça prometido em Malaquias. Amém. Malaquias capítulo 3, para dar vida espiritual. Aleluia. Sabe de uma coisa? Muitos só viram um sol naquela manhã. Nunca viram, e até hoje não vê o segundo sol. Ou seja, o primeiro, né? Porque ele é o primeiro, ele não é o segundo. Eles não viram aquele sol que se levantou naquela manhã. E até hoje muitos não veem. Você vai falar dele e as pessoas vão dizer: isso não é verdade. Mas eu e você vimos. E quem vê desfruta, porque esse sol ele traz debaixo das suas asas salvação. Ele traz cura. Ele traz libertação, ele traz aquilo que eu e você precisamos. Mas é para aqueles que o veem espiritualmente. Não é para aqueles que dizem: eu acho que não é assim. É para aqueles que dizem: eu creio na palavra.
Que a Bíblia diz que Malaquias prometeu que, ele disse assim, nós vamos ler aqui, Malaquias capítulo 3. É o último livro aí do Velho Testamento. Capítulo 3 não, capítulo 4, perdão, eu errei. Malaquias capítulo 4. Está falando de um juízo que virá sobre a terra. Assim como nós vamos ver que aquelas pessoas que rejeitaram Jesus tiveram juízo. Ele diz assim, versículo em diante. Porque eis que aquele dia vem ardendo como forno, todos os soberbos e todos os que cometem impiedade. Serão como a palha, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não os lhe deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas, e saireis e crescereis com os bezerros no cevadouro. Não tinha prometido um sol da justiça em Malaquias, quando se encerra o Velho Testamento? Este sol da justiça nasceu naquele dia e a religião não percebeu. Mas tinha uns poucos desprezados do Senhor que choraram durante todos aquele dia. Talvez não dormiram para amanhecer no domingo por tanta angústia. Talvez eles estavam atribulados e atormentados por causa disso, mas no domingo de manhã a notícia foi diferente. No domingo de manhã a correria começou a acontecer porque Jesus tinha ressuscitado. Sabe, você não precisa vir triste no domingo de manhã para a igreja, porque nós não viemos num funeral, nós viemos ver um Jesus Cristo ressuscitado. Nós viemos adorar Ele na sua ressurreição. Nós não viemos aqui, como disse, nós não estamos como Maria, não criticando Maria, mas ela não sabia onde estava Jesus. Onde colocaram, se você sabe, me diz onde ele está. Quando ela viu Jesus, ela pensou que era alguém que tirava os corpos da sepultura e trabalhava ali, fazia alguma coisa, não sei se chama de hortelão, né? Se o senhor sabe, me diga onde é que está, que eu quero ir lá ver ele. Ela não sabia, o profeta diz, ela fez muito bem o papel das denominações, porque elas não sabem onde está Jesus Cristo. Elas não sabem onde está Jesus Cristo, mas eu e você sabemos, e ele está aqui em sua palavra. E nós o encontramos todos os dias em sua palavra. Enquanto há pessoas procurando perdidas e pulam de uma igreja para outra, e vão ali, e vão aqui, e nunca encontram, porque não está nas igrejas, não está no pastor, não está no irmão, não está no padre, está na palavra. E quando você encontra com a palavra, ele se revela para você. E ele diz, porque buscai o vivente entre os mortos. Tem muita gente buscando Jesus entre os mortos espiritualmente. Um cemitério espiritual. Você vai lá e eles vão lá e erguem a mão e fazem. Você sabia que tem alguns lugares que eles pagam as pessoas para chorar no velório? É um choro falso. Vai lá, nem conhece o morto, não tem sentimento nenhum. A família às vezes nem vai. E aí ficam chorando lá, forçando um choro. Chorando um morto que eles nem conhecem. Muitas vezes você encontra isso dentro das igrejas e pode acontecer aqui mesmo também. Chorar por algo que nem conhece. Mas sabe de uma coisa? Nós não choramos por defunto. Nós choramos porque ele ressuscitou. Nós não choramos porque ele está morto, não é tristeza, é alegria. Quando você chora é de agradecimento. Quando você chora é feliz porque sabe que Jesus não está na sepultura. Ele ressuscitou e está aqui nesta manhã. Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aquele povo estava feliz olhando Jesus e talvez as religiões olharam e disseram assim, aquela igreja. Acho que eu desliguei aqui. A nossa denominação ela é mais forte.
domingo eu levanto. Não, ele foi continuar trabalhando. E a Bíblia diz que ele foi lá no inferno. E ali ele foi pegar a nossa vitória completa. Ele chegou lá e disse para Satanás: me dá aqui a tua chave, que você não tem mais chave. A morte ficou sem saber o que fazia. Ué, cadê o Jesus que eu tinha matado? Onde é que foi? Não achei mais. Estava ele lá olhando e tirou o ferrão da morte, diz o profeta, e agora ela é só uma abelha sem ferrão que fica zumbindo no teu ouvido, mas ela não tem poder para te matar. Eu disse aqui na quarta-feira, Deus nem considera mais a morte. Ele diz que a pessoa dorme porque ele já venceu a morte. Ele foi ao inferno, venceu a sepultura, a morte, o inferno, para dar vida para mim e para você. E nessa manhã, você que está aqui, eu que estou aqui, dizendo eu creio na palavra, não crucificamos a Cristo novamente. O profeta pregou uma mensagem titulada o mundo caindo aos pedaços outra vez. Ele disse: eu acuso essa geração de crucificar a Cristo novamente. Como que crucifica a Cristo, irmão, novamente, quando rejeita a palavra? Sabe por que crucificaram Cristo? Porque Cristo veio através da palavra e ele pregava e não batia com a religião. Ele chegava e dizia: não, mas nós não cremos nisso, a nossa tradição é diferente. Olha, Jesus vem e não guarda o sábado, nossa tradição é guardar o sábado. Mas ele era o sábado. Ele disse: para que saibas que o Filho do Homem é Senhor até do sábado. Eles não conseguiram ver, nunca encontraram descanso e estão procurando até hoje. Mas sabe, eu estava falando com os irmãos ontem, se você olhar os judeus, o povo judeu, eles realmente são cristãos. Eles oram 3 vezes ao dia, independente se tiver alguém na casa deles, se tiver, a loja está aberta, chegou a hora de orar, faz favor, todo mundo para fora, vou fechar a loja, tem que orar. Eles fazem isso. Um dia eu vi o pastor César falando que os judeus têm uma loja em Nova York que manda produtos para o mundo inteiro. Chegou a semana da Páscoa, eles fecham. Porque tem que seguir certinho. Eles não têm medo de levar prejuízo, não. Mas são prósperos. Porque eles levam ao pé da letra. Se olhar eles para nós somos relaxados. Mas sabe o que era deles é nosso. Porque eles recusaram e você aceitou e eu aceitei. Deus deu para nós. Não foi porque nós somos melhores, mas porque a graça dele nos alcançou. A graça dele olhou para nós e seu olhar de misericórdia e graça disse: eu vou dar para eles, já que eles não querem. Se não quer, tem quem quer. Ah, eu acho bonito, mas eu não quero, não tem problema, tem mais gente que quer. E Deus vai dar. Esaú também tinha o direito de primogenitura e ele esnobou aquilo, tratou como se fosse qualquer coisa. Deus olhou e disse: você não quer? Não tem problema. Você vai olhar, aquilo era espiritual, irmão. Aquilo não era algo assim que fazia negócio entre 2 homens e trocavam um com o outro, não era assim. Como que pode? Chegar, eu te dou um prato de lentilha, tu me dá primogenitura, está tudo certo. Tinha o Isaac ainda para passar por ele, e aí tinha Deus, que era quem dava o direito de primogenitura para o mais velho. Aquilo não foi um simples negócio, mas sabe de uma coisa? Esaú olhou como uma simples coisa, Jacó não. Jacó não merecia. Se você for olhar para Jacó, ele era um enganador. Quando ele podia, tinha uma oportunidade, ele ia lá e lograva um. Mas um dia ele encontrou com o anjo. Um dia ele estava desesperado e ele lutou com aquele anjo e o nome dele foi mudado. E a Bíblia diz que ele lutou como príncipe com os homens e com Deus e prevaleceu. Você já imaginou um homem prevalecer contra Deus? Aí esses dias eu comentei sobre isso também, eu estava falando, não é que Jacó era mais poderoso que Deus. É porque ele insistiu tanto que Deus disse: não, eu vou dar porque ele quer mesmo. Na verdade ele está lutando mesmo, ele podia ter acabado com Jacó na primeira atitude dele. Mas ele deixou, eu quero ver se ele quer mesmo. E ele saía talvez devagarzinho, ver se Jacó ia levantar, e Jacó ia agarrava e puxava, eu quero. E ele sabe de uma coisa? Já amanheceu o dia, você lutou bastante, está aqui. O teu nome vai ser mudado e agora você é príncipe. Você não é mais um enganador, você é um príncipe. Sabe de uma coisa? Você luta tanto por isso que Deus chega e diz aqui: agora você já está sentado em lugares celestiais. Você não é mais alguém que não tem mais valor, você agora é filho do rei, você é um príncipe. Continue lutando para alcançar o que você precisa, porque nós vamos conseguir, mas tem que insistir, tem que seguir em frente. Aí você vai ver que quando eles caminhavam,
Ali no Gólgota, aquelas mulheres choravam e tal, e Jesus disse para elas: olha, chorem por vocês, por seus filhos, porque tudo bem, estava escrito que eu tinha que padecer isso. Está escrito que os escândalos têm que vir, mas ai daquele por quem o escândalo vem. O escândalo vai vir, sim, por que vai vir? Porque tem pessoas que se deixaram ser usadas pelo diabo e vão escandalizar essa mensagem. Mas ai daquele, era melhor que amarrasse uma pedra no pescoço e se jogasse no fundo do oceano. Então vocês estão chorando? Vão chorar pelos seus filhos, porque isso que está acontecendo aqui vai ter condenação. Rejeitar a palavra tem condenação. Então você vai ver uma passagem que, quando eu li, eu fiquei apavorado. Você vê que o diabo faz com as pessoas. Mateus capítulo 27. 27 do 24 e o 26. A Bíblia diz assim: quando tinham prendido Jesus e levado para que Pilatos examinasse aquele homem. No 24, a Bíblia diz assim: então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as suas mãos, eu vou me livrar disso, dizendo: estou inocente do sangue de Jesus, deste justo, estou inocente do sangue deste justo, considerai isto. Agora olha a resposta. Respondendo o povo, disse: o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Essa era a condição da igreja que recusou Jesus Cristo. Essa era a condição de pessoas que estavam diante da palavra e não aceitaram a palavra. Olha, pode cair o sangue dele sobre nós, mas faça, mate, que nós não queremos. Mas isso culminou em um juízo. Você vai ver em Mateus 24, quando perguntaram para Jesus quando que seria que aconteceria estas coisas, Jesus responde, 24 do versículo 15 até o 21, quando vieram perguntar a ele, chegou, no sermão continua, a Bíblia diz, a grande tribulação. E aí o profeta diz que foram feitas 3 perguntas ali, e ele disse, com todo respeito aos adventistas que dizem que tem que guardar o sábado, e Jesus fala sobre esta fuga no sábado, ele diz, olha, eles vão estar guardando o sábado, porque Jesus disse que na tribulação não era bom fugir no sábado, porque tinha que guardar o sábado. Ele disse, Jesus não estava falando da grande tribulação, não. Nós vamos ler depois. Jesus estava falando do juízo que viria sobre Jerusalém por ter recusado a palavra. Versículo 15 diz assim, quando, pois, virdes a abominação e a desolação de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, e quem estiver sobre os telhados não desça tirar alguma coisa de sua casa. E quem estiver no campo não volte atrás a buscar os seus vestidos. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias, e orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno e nem no sábado, porque haverá então grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Aí as pessoas, alguns achavam que aquilo ali estava sendo falando do fim dos tempos, mas Jesus estava falando do juízo que viria sobre Jerusalém, porque eles recusaram a palavra. Ele ainda nem tinha sido crucificado aqui. Então você vai ver que, nós estamos no 24, né? Isso. Você vai ver que quando ele chegou lá, eles recusaram ele. Teve um momento que ele subiu o Monte das Oliveiras e ele olhou para a cidade de Jerusalém e disse assim: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis juntar vocês como a galinha junta os pintainhos debaixo das minhas asas. Cuidado de vocês, vocês recusaram, e chorou, porque ele sabia o que viria. Aí o profeta diz, você não conhece a história? O profeta diz que no ano 70, se eu não estou enganado, 70 depois de Cristo,
Houve um imperador que foi até Jerusalém e cercou aquela cidade. Agora vamos ler aqui, versículo 37, perguntas e resposta número 1, diz assim, parágrafo. Agora, Jesus havia dito a eles: quando virem a Jerusalém cercada de exércitos e o que estiver no campo não regresse à cidade para obter sua capa, é o que nós lemos aqui, não regresse para buscar a sua capa ou tomar algo de sua casa, não regressem à cidade, mas fujam à Judéia, porque haverá um tempo de angústia tal como nunca houve desde o princípio do mundo. É o que nós acabamos de ler. Tudo isso aconteceu nos dias quando Tito, o general romano, sitiou Jerusalém, queimou a cidade e apenas haveriam, e matou as pessoas até que o sangue correu pelas ruas. Ele a sitiou, não sei quantos anos foram que ele tomou seus exércitos e a cercou e acampou ao redor da cidade. Mesmo as mulheres cozinhavam os seus próprios filhos para comê-los. Comiam as copas das árvores, o capim da terra. Isso foi por rejeitar a palavra. Isso foi o que lhes causou, então, diz o profeta. Aquilo que Jesus tinha falado: olha, vocês estão chorando agora, chorem por causa dos seus filhos. Que naquele dia vai dizer feliz a estéril que nunca teve filho, porque quem tinha filho começou a ter que matar o próprio filho para comer, para não morrer de fome. E a história conta que que eles tinham que beber a própria urina para matar a sede, porque a cidade foi fechada e ninguém saía e acabou a comida e ali eles estavam. E eles começaram a negociar, as mães entre elas, tudo isso por rejeitar a palavra. As mães começaram a negociar: hoje nós matamos o meu filho e comemos, e amanhã o seu. Essa foi a consequência deles ter recusado aquela palavra. Mas sabe onde estavam os apóstolos e o povo? Estavam pregando e acrescentando cada vez mais almas à igreja. E esse povo estava lá. E diz o profeta, quem era espiritual e ouviu a palavra do Senhor Jesus Cristo, quando viu isso acontecendo, lembrou da palavra e fugiu e não ficou ali. Não caiu nisso. Mas aquelas pessoas que disseram: isso nem é assim. Jesus está falando, isso é lá para a grande tribulação. Ficaram ali tranquilinhas. Por que no sábado? Porque as portas estariam fechadas e não podia sair. E então você vai ver que hoje às vezes você fala assim: mas isso aí não é para nós. Isso aí é lá para aquele tempo. Deixa chegar e vai descobrir. Eu prefiro crer agora. Eu não quero esperar chegar. Eu creio, a palavra diz assim: amém, vamos tomar o caminho que dá escape para isso. E então aquelas mulheres e aquelas pessoas que estavam ali, tendo que comer os próprios filhos para ver se sobreviviam, e quando não teve mais jeito, eles entraram lá e mataram todo mundo, que se formou rios de sangue na cidade, e tacaram fogo. Olha, às vezes as pessoas estavam ali, aqueles judeus, né, até os discípulos chegaram e falaram para Jesus: Jesus, olha o nosso templo. Que bonito, o templo de Salomão. Tem um hoje aí, né? Templo de Salomão, bonito. Diz que tem que pagar até a entrada para ir lá. Eu ouvi falar. É lindo. Olha o nosso templo. Jesus olhou e disse: não vai ficar pedra sobre pedra. Mexeu com eles, meu Deus, dizer que isso aqui vai ser derrubado? Como que pode? Blasfêmia, vamos matar. Olha, fala da igreja para você ver, fala do templo, fala de alguma coisa. Se falar de Cristo, eles ignoram. Se você fala da igreja, eles querem matar. O templo, as paredes, não é algo espiritual, as paredes, o natural. Jesus disse: não vai ficar pedra sobre pedra, e não ficou nenhuma. Porque toda palavra que sai da boca de Deus, ela nunca volta vazia. Isaías 55 diz que ela vai fazer o que apraz a Deus, e vai prosperar no que foi enviado. O que Jesus falou ia acontecer, mas quem ouviu a palavra de Deus e ele disse que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, quer dizer que você também venceu, porque você está em Cristo, e se você está em Cristo, você venceu o mundo junto com Ele, é Ele em mim e em você. Mas para quem recusa, nós lemos agora há pouquinho aqui, aqueles que têm recusado: olha, está tudo bem, vamos fazer festa, nós recusamos. Sabe, irmãos, esses dias eu ouvi algo eu creio que foi, eu oro para que Deus tenha misericórdia, que foi na pura ignorância. Olha, mas é perigoso, se o irmão vê que o irmão vai pegar no meu pé que eu estou fazendo errado.
Eu não vou pegar no teu pé. Quem vai cobrar de você é Deus. Não cobra. Eu já fiz um monte de vezes, ele não cobra. Deus tenha misericórdia. A Bíblia diz: porque eis que aquele dia vem ardendo como forno. Todos os soberbos e todos que cometem impiedade serão como palha, e aquele dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos. Esse é o que está para vir. Mas haveria o sol da justiça para quem crê. Mas quem que é os soberbos? Quem que é? O profeta diz: o único pecado que existe é a incredulidade. Você não creu na palavra, então é pecado. Aí você está junto. Daí por que é soberbo? Por que comete iniquidade? Porque não crê. Porque se crê na palavra, vai ir atrás de Jesus Cristo, vai seguir a Jesus Cristo. Como Pedro, que olhou e disse: se nós não sabemos para onde vamos, mas é aqui que está o correto, vamos ficar aqui. Nós não estamos entendendo nada, ninguém mais tem o que o Senhor tem. Aonde é que tem isso aqui? Aonde que é pregada a palavra como ela é? Não prega. Primeiro porque não tem coragem. Tem que chegar diante de uma igreja e dizer assim: olha, eu estava enganado e eu preguei tudo errado. Não faz. Falta humildade. Mas o nosso profeta tinha humildade. Ele chegou no púlpito e disse: olha, eu preguei e eu estava enganado. Não era assim. O Espírito Santo veio e disse para mim que é diferente, e agora eu vou pregar como é. Mas você não encontra isso hoje. Sabe por que falta humildade? Porque não tem Espírito Santo. Porque se tiver o Espírito Santo, ele te coloca humilde. Ele te coloca para consertar se você errou. Você não tem problema em pedir perdão. Você não tem problema em dizer: olha, meu irmão, eu errei com você, me perdoe. Esse é o Espírito de Cristo na igreja. É o Espírito Santo trabalhando para aperfeiçoamento. Mas aqueles que têm recusado, há sim um juízo prometido, e têm crucificado Cristo novamente. E a Bíblia diz que depois de nós conhecermos a plena verdade e voluntariamente continuardes no pecado. O que é pecado? Incredulidade. Voluntariamente, você sabe, várias pessoas, você que fala da palavra, você sabe. Como é que é o batismo em nome do Senhor Jesus? Onde é que está? Aqui, ó. Mulher pregadora? Sim. Como é que é? As 7 eras da igreja? Tu vai falando. Está tudo na Bíblia mesmo, né? Mas eu prefiro ficar lá com a minha igreja, como o meu pastor disse. Não é porque não sabe, é porque não quis crer, não crê. Ele diz: olha, eu não creio, não é assim. Está na Bíblia? Está. Ele confessa que está e diz: eu não quero. Isso é incredulidade. Ele se depois de conheceres a plena verdade, continuar voluntariamente, é porque eu quero, eu sei que é a verdade, mas eu quero ficar aqui. Voluntariamente no pecado não há mais sacrifício, mas apenas uma terrível expectação de fogo do inferno. Isso é o que a Bíblia diz, Paulo diz. Mas graças a Deus que há pessoas que ficaram como aqueles discípulos. Graças a Deus que existe uma igreja, ainda poucos desprezados do Senhor, que podem estar semeando com lágrimas, mas que voltarão e cegarão com alegria. Você pode chorar por uma noite, mas nós sabemos que de manhã a alegria está aqui porque Ele ressuscitou. Ele veio e diz para você: é possível porque eu já passei por isso. Você tem dor? Eu já passei todas essas dores e eu venci as suas dores. É para você não ter dor, é para você não ter sofrimento. Creia na minha palavra e é assim que vai acontecer. É Jesus dizendo para mim e para você. Mas nós temos que estar firmes nisso aqui, ó, na palavra. É a única escape que nós temos, é a única salvação, é a única coisa que garante vida eterna, é a palavra de Deus. Não é uma igreja, não é um sistema, não é o pastor fulano, não é o meu pai, não é minha mãe, não é ninguém. Nem meu filho, nem por causa dele, porque se eu recusar Jesus Cristo por causa do meu filho, eu sou digno de condenação. Eu falei ontem lá em Blumenau para os irmãos, alguém chegou, o irmão falou para mim, disse assim: sabe de uma coisa? Eu disse para minha mãe: mãe, eu vou batizar em nome do Senhor Jesus Cristo. Ela disse: se você batizar, você não tem mais mãe. Ele disse: tá bom, mãe, então a partir de hoje eu não tenho mais mãe. Deus quer pessoas posicionadas, que olhem assim e digam: eu vou, nem que eu perda tudo, como Jó fez. Acha que ele perdeu a mãe dele? Perdeu nada, estão lá, muita amizade. Ela ainda pede para ele orar por ela. Deus só quer ver o meu posicionamento e o teu. Não perdeu nada. Eu disse ontem, ela pensou que se ele a batizar vai perder a mãe. Ele estava ganhando a alma dela para Cristo. Porque a Bíblia diz: crê no Senhor e será salvo tu e tua casa. Então já está ganho. Porque a palavra já saiu, ela não pode voltar vazia. A palavra já foi dita, então não pode dar errado. A casa já está salva também.
Olha, o diabo diz, mas está aqui, está na minha mão, está cada vez pior. Está nada, está enquanto Deus permite. Mas já está, o tempo já está decretado, e só Deus sabe. A hora que chegar o tempo, Ele vai dizer, chega, vem para cá. Da mesma forma que Ele fez comigo e com você. Quanto tempo nós fugimos dele? Quanto tempo nós olha, vamos para a igreja? Não vou, hoje eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, não vou. Eu fiquei muito tempo fugindo, mas sabe, tem uma semente lá dentro. Tem uma sementinha ali dentro que ela precisa só encontrar o sol da justiça para ela brotar. A primeira vez que eu pisei dentro de uma igreja, faz 9 anos quase já, eu nunca mais parei de ir. Por quê? Porque eu queria? Não, eu nem sabia o porquê que eu estava indo. Mas tinha algo que me puxava, porque tinha uma semente ali dentro que encontrou com a palavra. Sabe de uma coisa? Não foi nem na mensagem, foi em outro lugar, mas eu encontrei foi com Cristo, não foi com o sistema. Eu encontrei foi com a palavra, não foi com a tradição de homens. E quando eu vi que aquilo estava indo errado, eu digo, olha, eu quero é Cristo. O que eu quero é Cristo, hoje eu quero é Cristo. Eu não quero ver o que o homem tem para dizer. Começou a dizer fora da palavra, me desculpe, mas não está certo e eu não quero. Não vou caminhar com você porque você está indo para o lado errado. Agora, se você quiser caminhar comigo, fica à vontade. Aqui tem sol da justiça, tem salvação debaixo das suas asas. Ou você vem para Cristo confiando que Ele pode salvar os seus, ou você fica com os seus e se perde junto. É duro? Não, mas é a verdade. Porque aquele que quiser salvar a sua própria vida, perdê-la. Mas quem quiser reter a sua vida, quem quiser salvar, você que quiser, eu falei errado, né? Aquele que quiser segurar a sua vida, salvar a sua vida, ele vai perder, tá certo? Mas se você abrir mão dela e dizer, não, eu perdo a minha vida, então é aí que você ganha. É aí que você salva ela. Porque Jesus Cristo já foi e já venceu para você. Já venceu por você. Ele já te deu a salvação. E olha, Jesus, Ele é completo. Deus não faz coisa pela metade. Deus, Ele faz bem feito e Ele faz perfeito. Você imaginou Deus chamar um homem, uma mulher e dizer, teu filho, tua mãe, teu pai, eu não quero, vão tudo para o inferno? Como pode? Se foi Ele que deu para você. Aí Ele vem e diz, não, teus pais, teus filhos, eu não quero, só você. O resto vai para o inferno. Aí é um Deus cruel. Mas Ele disse, crê no Senhor e será salvo tu e tua casa. Como? Não sei, mas Ele disse. Eu nunca vi falhar, você nunca viu. Está aqui, está diante dos nossos olhos. Você vai ver que Ele sempre cumpriu a sua escritura. Louvado seja o Deus. Agora você vai ver que a Bíblia diz, quando Jesus foi naquele sofrimento todo, quando todos aqueles discípulos olhavam ali e pensavam, perdemos a nossa esperança. Tudo que nós contávamos como verdade agora se foi. Nossa, o Messias era tão poderoso na Bíblia. Ele vinha como príncipe da paz. Ele vinha como Deus forte. E nós o vimos fazendo tudo isso. Olha, ele era príncipe da paz, era tão bom estar perto dele, nós estávamos todos em paz. Pedro era um homem que tinha um temperamento forte, mas eu tenho certeza que perto de Jesus Cristo ele ficava calminho. A presença dele acalmava, dava paz. E quando eles tinham problemas, eles gritavam, Jesus vinha vindo e resolvia. Eles viram um Deus forte ali, fazendo milagres, ressuscitando mortos, andando sobre as águas, multiplicando pães. Olha, esse é o Deus forte. Como pode o Deus forte morreu? O que aconteceu? Eles na angústia ali, pensando, perdemos o que nós pensávamos que era o Messias, e agora será que nós esperamos vir outro? Mas a palavra dele era tão verdadeira, fez tanto efeito, e não entendiam que precisava passar por aquilo. Não entendiam que tinha eu e você aqui ainda esperando, que Deus olhou e disse, lá em 2021 vai ter pessoas que precisam de mim, não é só esses aqui. Lembra da oração de Jesus? Eu oro pelos que estão aqui, mas também não só por esses, por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Tinha mais pessoas. Deus, Ele faz uma coisa grande, completa. Ele não faz algo pequeno. Vou salvar um povinho aqui, 12 pessoas e deu. Não, eu quero salvar muitas pessoas. Todos aqueles que aceitarem a minha palavra têm direito. A condição é para todos. Pode passar 2000 anos que vai vir pessoas, a palavra vai fazer o efeito, o batismo vai ser pregado, pessoas vão aceitar, porque o Espírito Santo é quem convence o ser humano do pecado.
Não é o pastor, não é o irmão que prega, não, é o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo te convence do teu pecado, você cai aos pés do Senhor Jesus Cristo. E você diz: eu não sou digno, mas eu quero porque a graça me alcançou. É o Espírito Santo que faz isso. Isaías capítulo 53, nós vamos encerrar. Versículo 11 e 12, a Bíblia diz assim, falando sobre Jesus Cristo: o trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Pelo que darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelas suas transgressões intercede. Você viu que a Bíblia diz, não diz o pecado de todos? A Bíblia diz de muitos. Ela diz que ele leva a iniquidade sobre si. Justificará muitos. Porque não é todos, não é todos que querem. Mas são muitos, 2000 anos que pessoas estão aceitando esse sacrifício. 2000 anos que esse sacrifício está justificando almas. E aqui nós nos encontramos 2000 anos depois com o mesmo efeito da palavra, porque esse Deus não muda. Pessoas dizem é para aquele tempo, pessoas dizem não é assim, no tempo do profeta, quando o profeta estava aqui, a maior resistência que ele encontrou foi contra a cura divina. A cura divina não existe mais. Como então Deus não existe? Porque se Deus ainda é o mesmo, a cura divina acompanha. Se Deus ainda é o mesmo, a salvação acompanha. O batismo com o Espírito Santo e tudo que tem de atributo em Deus está disponível para mim e para você. Mas a Bíblia disse que ele passaria por tudo isso, seria contado com os malfeitores, mas quando ele olhasse para todos nós aqui sentados hoje, ele ia ter prazer. Ele disse: olha, o trabalho da minha alma eu fiquei satisfeito. Valeu a pena. Tem muito mais pessoas que recusaram, mas eu queria esses que estão dizendo amém para a palavra. Eu queria buscar esses que estão dizendo assim disse o Senhor, amém. Esses que olharam para um profeta que veio vindicado pelo Espírito Santo, que pregou a palavra unicamente e não se desviou dela. Pregue como a palavra é, disse o profeta, e os eleitos virão. Se tem a palavra sendo pregada, vai ter eleito vindo. Quando acabar os eleitos, chega de pregação, vamos embora. É assim que Jesus faz. Quando o eleito entrar, o último eleito entrar, então acabou. Agora os meus que eram para vir já vieram, e agora nós vamos para lá. Sabe de uma coisa? Não escapou do juízo o povo lá atrás. Aquelas pessoas no ano 70, elas passaram por aquele juízo tremendo porque recusaram e crucificaram a Jesus. Hoje não é diferente. Muitas pessoas têm recusado e crucificado Jesus Cristo novamente porque rejeitam a sua palavra, e o profeta diz, eles colocaram Jesus para o lado de fora. Você sabe que Jesus está batendo na porta. Por que ele ia bater na porta se ele estivesse dentro? Ele foi colocado para fora, a igreja colocou ele para fora, mas nós não, nós colocamos ele para dentro do meu coração, para dentro da minha vida, de tudo que eu sou. Eu quero Jesus nela. Como teve juízo lá, vai ter aqui. Mas como teve pessoas que foram salvas pela graça, aqui também tem. Como teve milagres lá no tempo de Jesus, com aqueles homens que vieram cheios do Espírito Santo, também vai ter aqui. Você sabe, eu estava falando com a minha esposa, eu já vou encerrar. Você olha Pedro. Olha, Pedro mostra todas as falhas de Pedro. Jesus, ele não se preocupou em esconder, não. Pedro fazia mesmo. Pedro era difícil. Pedro deixava o inimigo falar na boca dele. Pedro cortou a orelha do Malcolm. Pedro era estressado. Pedro queria brigar. E Pedro era complicado. Mas você começa a ler o livro de Atos. Parece que Deus enche a boca assim, diz assim: e Pedro cheio do Espírito Santo. Aí passa mais um pouquinho, interroga e levantou-se Pedro cheio do Espírito Santo. Mostrou as falhas, mas também mostrou o resultado. Sabe, você tem falhas, mas também tem resultado, porque é Deus quem está trabalhando na tua vida. Sabe, quando você toma uma atitude por Cristo, eu creio que Deus olha assim, olha, está ali meu filho cheio do Espírito Santo. Ele falhou, o diabo veio dizer, ele falhou sim, mas dá uma olhada agora, cheio do Espírito Santo. É Ele que intercede por nós, a Bíblia diz.
É Ele que nos dá salvação. Ele nos salva, nos justifica, nos santifica, Ele intercede, é nosso advogado e nosso juiz. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Você não tem por que temer e eu não tenho por que temer, porque a nossa vitória é garantida. Como foi cantado aqui desde o começo, a vitória é garantida. Vencer é preciso. Vamos cantar, irmão Guilherme? Vencer é preciso. Se os irmãos quiserem ficar de pé, porque Ele venceu por mim e por você. Ele não voltou atrás, e a Bíblia diz que aquele que recuar, a alma de Deus não tem prazer nele. Mas nós não somos do que retrocedem para a perdição, nós somos do que avançam para a conservação da alma. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Cante com a sua alma. Vencer é preciso. Tome isso como verdade nesta manhã. Vencer é preciso. E é totalmente possível, porque Ele já venceu por nós. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Vencer é preciso. Aleluia. Com essa angústia no seu peito, Deus não quer te ver assim. Não, não, você não foi derrotado. Nem que o mundo vire o avesso, nem que o fim seja o começo, de você Deus não vai desistir. Vencer é preciso, é só prosseguir. Deus está contigo. Você vai conseguir. Vencer é preciso. Vencer é preciso. É só prosseguir. Deus está contigo e é por isso que eu te digo: você vai conseguir. Você vai conseguir. Aleluia. Deus está contigo. Deus está contigo, irmão? Então você vai conseguir. Louvado seja Deus. Se alguém tiver algum pedido de oração, quiser receber oração, fique à vontade. Creia que Ele está aqui, que Ele pode conceder tudo o que você precisa. Temos pedido de oração aqui das redes sociais, irmã Silvana por sua saúde,
e Jonathan e família, Antônio e família, Gilmar por sua aposentadoria. Também tem pedido oração por irmão Mateus e família, irmã Karina e Olívia e Sheila, eu acho. Oração por nosso pastor. Vamos orar por nosso pastor? Ele está com forte resfriado, dor de garganta. É por isso que ele pediu para mim vir hoje aqui. Porque ele disse até que se esforçou lá para ver se conseguia chegar para vir, mas eu creio que ele também tem que descansar. Ele estava no roteiro, né? Essas viagens, vai para um lugar, vai para o outro e muda o clima, e isso aí afeta. E então vamos orar para o nosso pastor. Irmão Dionei pede oração pelo colégio em Cano, no norte de Indaial. Está havendo muitas brigas entre os alunos e estão sem paciência e amor entre eles. A Bíblia diz que no fim dos tempos o amor se esfriaria. Mas Jesus Cristo muda todo o quadro. A oração muda o quadro e a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Então vamos orar em favor desses irmãos, desses pedidos, do nosso pastor, e Deus já concedeu o que nós precisamos. Senhor nosso Deus, estamos agradecidos mais uma vez por chegar até aqui, Senhor, pela Tua graça e misericórdia. Pai, tem pessoas que pedem oração, Pai, porque creem que o Senhor é capaz de conceder aquilo que elas precisam. E nós, como noiva do Senhor, parte do Senhor Jesus Cristo, nós cremos de todo o coração que o Senhor é poderoso para resolver todos esses problemas. Seja problema de saúde ali, de forte resfriado do nosso pastor, ou seja, por aposentadoria, ou naquele colégio, Pai, que não tem amor. Senhor, se o Senhor se apresentar ali, a paz se apresentará junto, o amor chegará junto ali, Senhor. São crianças, são pessoas ali que têm sido influenciadas por um espírito maligno, mas há um que tem o Espírito Santo que está clamando por essas pessoas. Se o Senhor tocou no coração dele para pedir oração, é porque o Senhor quer fazer algo em favor dessas pessoas. Oramos aqui, Senhor, em favor de cada um desses pedidos e entregamos em Teu nome, confiamos em Ti, Senhor, a resposta de cada um deles, no nome precioso do Senhor Jesus Cristo. Pai amado, Te agradecemos por este momento. Obrigado por este culto, por esta manhã, Senhor. Sabemos e temos certeza, nosso coração está borbulhando, Senhor, porque Tu vives em nossos corações. Aquela tumba está aberta e está vazia, mas o nosso coração está cheio da Tua presença, Pai. Obrigado por se fazer presente uma vez mais e obrigado por ter nos mantido em segurança até aqui. Leva-nos também em segurança e em paz para nossas casas, guarda-nos no caminho e nos dê uma boa noite na Tua presença, se assim o Senhor permitir. É o que Te pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe a cada um de nossos irmãos, no nome do Senhor Jesus.